Nós queremos hoje, neste culto presencial, pregar aqui para os irmãos, dar a todos o conhecimento necessário para que todos entendamos a questão do arrependimento. Então quero convidar os irmãos a lerem já os versículos que nós vamos fazer a exposição aqui nessa tarde, que está no livro de Atos, no capítulo 2. Nós vamos ler os versos 36 até o verso 38, para falarmos a respeito dessa tão importante questão que é o arrependimento verdadeiro. Atos 2:36 diz assim: Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Convido-os a orarmos, vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a Deus sua graça, para podermos cultuá-lo do modo correto. Senhor, nós queremos adorá-lo, queremos glorificar o teu nome, queremos te bendizer, Senhor, por ajuntar-nos aqui mais uma tarde, por nos abençoar, Senhor, com esta oportunidade de nos achegarmos ao Senhor, de cultuarmos a Deus, de aprendermos da tua palavra. Meu Deus, quantos numa tarde como essa estão desperdiçando suas vidas, meu Deus, com coisas que não podem satisfazer, desperdiçando o seu tempo tão precioso, Senhor, e não atentam para a questão da eternidade das suas almas. Meu Deus, e nós sabemos, temos convicção disso, de que se há esta preocupação em nós, Senhor, é porque a tua graça tem operado, é porque o Senhor nos tem dado da tua graça e da tua misericórdia. Por isso nós pedimos o teu auxílio, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, limpa as nossas mentes, afasta de nós todo mal, Senhor, e ajuda-nos ao nos achegarmos a ti, meu Deus, com temor, com reverência, e inclinarmos nossos ouvidos para ouvir o que diz tua palavra. Nós oramos e pedimos a Deus assim tua graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Nós só podemos nos achegar a Jesus chorando. O choro amargo, o choro doído, o choro do arrependimento. E eu não acredito que atualmente as pessoas entendam isso. É a ignorância a respeito desta realidade que está fazendo com que muita gente se considere cristã, sendo que elas continuam amando o mundo e vivendo em pecado. As pessoas acreditam que o arrependimento faz com que, permita com que você continue ainda no pecado. Só que este é um terrível engano, irmãos. Por isso hoje a nossa pregação, o nosso objetivo do nosso culto aqui, é pregar tanto para aqueles que já acreditam que sabem o que é o arrependimento, quanto para aqueles que não conhecem nada a esse respeito. E para que nós possamos aprender corretamente o que é o arrependimento, nós precisamos olhar para o modo como a igreja primitiva tratou este assunto. Porque se nós olharmos para o modo como a igreja de hoje tem tratado este assunto, eu temo que nós nos perderemos. Nós lemos aqui no início do nosso culto alguns versículos do capítulo 2 do livro de Atos, a partir do versículo 36. E estes versículos que lemos são o final, a última parte da primeira pregação da igreja. Aqui o capítulo 2 de Atos mostra o dia do Pentecostes, o dia em que a promessa de Deus, da descida do Espírito Santo, se cumpriu no meio da igreja. E foi neste dia que a igreja do Senhor foi cheia do Espírito de Deus. Mas o livro de Atos nos mostra que quando isto aconteceu, quando o vento do Espírito soprou sobre a igreja, uma multidão de pessoas correu para saber o que era aquilo. As pessoas ficaram perplexas ao ver o que estava acontecendo.
E então, diante daquela oportunidade, o apóstolo Pedro se levanta e prega àquela multidão. Pedro explica que o que estava acontecendo ali, aquele vento impetuoso que encheu a casa, aquelas línguas repartidas como que de fogo, que repousou sobre cada um dos discípulos, era o cumprimento da promessa de Deus feita lá no livro do profeta Joel. Deus havia prometido fazer isso lá nos dias do profeta Joel. E este acontecimento revelava a proximidade do dia do Senhor. Estas coisas aconteceram no dia de Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado para dar aos homens consciência de que o dia do Senhor está chegando. Pedro, depois de dizer isso, fala para estas pessoas a respeito da humilhante e sangrenta morte a qual o Senhor Jesus foi exposto. E Pedro diz àquela multidão: vocês são culpados por isso. Vocês que estão vendo isso, que estão vendo o Espírito Santo ser derramado, no versículo 23 aqui do capítulo 2, Pedro diz àquela multidão: vocês, ó pecadores, são os culpados pela morte humilhante e sangrenta do Senhor. Observe, meu irmão, quão diferente foi a pregação da igreja quando nós a comparamos com as pregações de hoje. Note como os crentes pregavam naquele tempo e como os crentes pregam hoje. Você pode entrar muito facilmente num lugar onde pessoas estão reunidas e alguém está pregando a Bíblia e ouvir que a pregação fala sobre vitória, sobre cura ou sobre prosperidade. Mas não foi assim que a igreja pregou. Sabe qual é o tema aqui? A igreja prega sobre arrependimento. Pedro está pregando a eles a respeito do arrependimento. Só que você vai poder observar que em momento algum Pedro abrandou os pecados daquelas pessoas, ou Pedro tentou amenizar a culpa que eles tinham. Muito pelo contrário. Pedro confrontou aquelas pessoas dizendo: vocês são pecadores culpados. E quando eles ouviram esta pregação da igreja, o que é que esta pregação produziu no coração deles? Diz aí o verso 37, que o coração destas pessoas foi compungido. Ouvindo-lhes estas coisas, compungiram o coração. Quando eles ouviram a pregação de Pedro, esta pregação produziu um efeito no coração daquelas pessoas. Sabe o que é ter um coração compungido? É ter, sim, um sentimento de tristeza e pesar. Eles sentiram pesar, porque a pregação de Pedro, a pregação da igreja, revelou àquelas pessoas que se consideravam religiosas, que elas, na verdade, eram e não passavam de pecadores culpados diante de Deus. E então eles sentem a própria culpa. E então eles dão uma resposta à pregação que ouviram. Você sabe como foi que eles responderam à pregação? Eles temeram pelas próprias almas. E então eles perguntam aos apóstolos: que faremos, irmãos? E agora? Diante de tudo isso, nós somos pecadores, nós somos culpados. O que nós devemos fazer? Então Pedro responde: se arrependam. Salvem-se desta geração perversa. Fujam para Cristo, porque vocês já estão no meio de uma geração que já foi condenada por Deus. Tanto esta geração de Atos 2, quanto esta geração onde você agora está vivendo. Mas por que os apóstolos pregavam assim? Por que a igreja pregou assim? Porque assim precisou ser a pregação da igreja, desde o começo. Porque foi assim que João Batista pregou. João Batista pregou: arrependam-se, raça de víboras. O Senhor Jesus também pregou assim. A primeira pregação pública de Jesus, em Marcos 1,15. Arrependam-se e creiam no Evangelho.
O Senhor Jesus, depois de ressurreto, ordenou aos discípulos, dizendo que ao seu nome pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados em todas as nações. Eles estavam pregando assim, porque foi assim que o Senhor Jesus ordenou que a igreja pregasse. Jesus nunca ordenou que a igreja pregasse sobre cura, prosperidade ou qualquer outra coisa. Jesus ordenou que a igreja pregasse sobre o arrependimento para que os pecadores pudessem receber o perdão dos seus pecados. Mas o que é o arrependimento? Como podemos definir o arrependimento? Como podemos ter provas bíblicas antes da nossa morte, irmãos, de que nós realmente nos arrependemos? O arrependimento, ele acontece quando o pecador ele é convencido pelo Espírito Santo do seu real estado de culpa e perdição. Só assim uma pessoa se arrepende. É o Evangelho que expõe a nossa culpa. É o Evangelho que mostra para nós que nós estamos caminhando para um inescapável fim de todas as coisas. É o Evangelho que avisa da desgraça final dos homens que não se arrependerem. É o Evangelho que transmite isso. Mas o Evangelho traz para nós também uma excelente notícia. Sabe qual é a notícia que o Evangelho nos traz? Que Jesus, o Nazareno, ele veio aqui. E por 33 anos ele sofreu aqui. Mas os homens o rejeitaram, o humilharam, o espancaram. Arrancaram as roupas dele. Transpassaram suas mãos e seus pés com pregos numa cruz. E levantou o Senhor crucificado, humilhado, nu diante de uma multidão. O Evangelho fala da dor, da agonia, do sofrimento que Jesus precisou suportar. Mas isso não foi um acidente. Nada disso aconteceu ao acaso. Pedro prega sobre isso também em Atos 2. Este era o propósito de Deus. Isso foi estabelecido por Deus. Era o plano de Deus para que nós pudéssemos ser salvos. E para provar isso, foi que Deus ressuscitou o Senhor dentre os mortos. Irmãos, e agora o Senhor Jesus ele está à destra de Deus, assentado nas alturas. E todo pecador pode recorrer a ele para ser salvo. Só que antes o pecador precisa reconhecer uma coisa. Você é culpado pela morte dele. Ele veio aqui para morrer pelos pecados dos homens. Você é um homem. Você é culpado pela morte dele. Só há duas formas de você responder a isso. Ou você age como Pilatos e lava as suas mãos e diz: eu sou inocente da morte desses justos. Ou você assume a sua culpa e diz: Senhor, foi por causa dos meus pecados mesmo que o Senhor Jesus desceu aqui e precisou morrer. Você entende? Apenas aqueles que creem no Evangelho e admitem a própria culpa são compungidos e sentem pesar e tristeza pelo que fizeram. O pesar, a tristeza, essa compulsão de coração é a prova de que um pecador creu naquilo que o Evangelho diz. Mas se não houver esta compulsão, esta contrição, essa dor profunda que o pecador sente depois que ele reconhece seus pecados, se não houve isso, amado, não houve arrependimento, não houve conversão e por consequência não houve perdão. Se você continua nos seus pecados, e se Deus hoje pedir a sua alma, o que vai ser de você? Você vai viver para sempre. Você está me entendendo aqui a urgência, a necessidade disso? O arrependimento vem antes do batismo. Por isso que Pedro diz: arrependam-se e sejam batizados. Não adianta batizar você se você não se arrepender. O seu batismo será inútil. Você precisa do arrependimento. Porque sem arrependimento não há conversão. Não há perdão, não há salvação, não há céu. Você entende agora a importância do arrependimento? Mas qual o efeito? São 7 efeitos do arrependimento que eu quero expor aqui. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Quando este arrependimento, quando esta bênção vem sobre o homem, a primeira coisa que acontece, o primeiro efeito,
é que o pecador crê no Evangelho. Há uma grande discussão hoje. O que vem primeiro, a fé ou o arrependimento? Vem o arrependimento ou a fé? As duas coisas vêm juntas. Eu não quero entrar nesse debate. O que eu quero dizer é o seguinte. Quem se arrepende é porque crê. E quem crê, se arrepende. Em que o pecador crê? No Evangelho. Por isso o Senhor Jesus sai a pregar a primeira vez dizendo, arrependam-se, creiam no Evangelho. Porque quando a pregação do Evangelho é feita de modo fiel, isso impacta o coração do pecador. E então o pecador crê. E então é produzido o segundo efeito. O pecador é tomado pela convicção de pecado. Você já percebeu que os homens não arrependidos não sentem seus pecados? Como diz a Bíblia, ele toma a iniquidade, ele bebe iniquidade como água. As pessoas não sabem o que faz, como diz Provérbios 30, 20. A mulher adúltera vai, peca, limpa a boca e diz, não cometi pecado. O homem natural, o homem sem fé, o homem sem convicção de pecado, o homem que não soprou nele o vento do Espírito, ele não tem consciência da própria malignidade das coisas que faz. Apenas o homem arrependido, apenas aquele que recebe graça de Deus, depois de ser confrontado no Evangelho, ele crê no Evangelho, porque o Espírito Santo convence ele. E então ele se torna convicto do seu próprio estado. O estado é de miséria e perdição. Quem produz este convencimento não é o pregador, não é a igreja. O Senhor Jesus disse que é o Espírito Santo que vem e realiza esta obra. Nenhum outro ser humano, nenhum pregador, por melhor que seja, por mais santo, por mais eloquente que este pregador possa ser, pode convencer uma alma sequer dos seus próprios pecados. Isto é uma obra que só o Espírito Santo faz. Por isso o Senhor Jesus disse, quando o Espírito vier, o Consolador vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você e eu precisamos ter convicção disso. Do pecado, da justiça, do juízo. Então esse é o componente. O pecador crê, é produzido nele a convicção de pecado. E o que esta convicção produz? Tristeza e vergonha. O salmista Davi disse, suporto tristeza por causa do meu pecado. Você já sentiu esta compulsão no seu coração? Você já sentiu uma tremenda tristeza? Você já sentiu tomado de uma grande vergonha? Se você já sentiu isso, é porque sua alma já está pronta para o arrependimento. Se você nunca sentiu uma grande tristeza e vergonha pelo que fez, você não está pronto para o arrependimento. Esdras, um santo de Deus, lá no seu livro, quando ele vai orar a Deus, ele diz, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Esdras se sentia envergonhado para olhar para cima e orar, olhando para o céu. Porque o coração dele estava tomado de vergonha, tomado de tristeza. Esse é o coração que está sendo transformado pelo Espírito Santo. Há tantas passagens a esse respeito, mas eu quero fazer você lembrar daquele exemplo de alma arrependida que é aquele publicano. Que o Senhor Jesus disse que este publicano, arrependido, ele em pé orava, mas ele não ousava levantar os olhos para o céu, mas ele batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Você entende o que é o arrependimento? Você é tomado por um senso de tristeza e de vergonha. Só que essa tristeza é uma tristeza de alma. Essa tristeza ela não é uma coisa passageira. Não é uma coisa apenas intelectual que está apenas na mente. É uma tristeza de alma. Por isso Paulo lamenta. Miserável homem que eu fui. Não. Quem pensa que o arrependimento refere-se apenas ao seu passado está tremendamente enganado. Paulo diz, miserável homem que eu sou. Paulo era um homem arrependido, nascido de novo.
mas ele ainda era um homem convicto da malignidade do pecado que habitava na sua carne. Um ímpio pode chorar, irmãos. Um ímpio pode sentir tristeza e vergonha se ele for pego no seu pecado. Se ele for flagrado no pecado. Se ele for flagrado roubando, adulterando, mentindo ou se corrompendo. Ele sente vergonha, ele chora, ele quer cobrir a cabeça de vergonha. Você já viu? A polícia prende o bandido, o que ele faz? Ele cobre a cabeça de vergonha. Só que o arrependido não. O arrependido chora, sente vergonha e tristeza. Mas por pecados que ninguém sabe que ele cometeu, senão Deus. Ele sabe que Deus conhece as suas transgressões. Por isso Davi diz, no Salmo 51 assim, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, disse Davi. Davi está dizendo, todo pecado é contra Deus. Todo pecado é ofensa a Deus. Mas sabe o que Davi está dizendo a mais aqui, que talvez você nunca percebeu? No dia que você pecou, Deus estava ali do seu lado. Deus estava ali, vendo você pecar. Você sabe como é que se prova isso? Deus é onipresente. Você não pode se ocultar em nenhum lugar dos olhos de Deus. Se você subir, cavar o poço mais fundo no centro da terra, os olhos de Deus estão sobre você lá. Você nunca cometeu nenhum pecado longe de Deus. Deus viu o seu pecado. É disso que Davi está lamentando. Davi está dizendo, Senhor, pequei contra ti. Fiz tudo isso, Senhor, com o Senhor me vendo. Irmãos, é essa a reação adequada de todo pecador que busca se reconciliar com Deus. Esse é o arrependimento diante de Deus. Esse é o passo. Seu coração foi tomado de convicção. O seu coração foi tomado de tristeza. Você está com a sua cabeça coberta de vergonha. E isso promove um choro amargo. Isso faz com que o pecador ele procure um canto para ir chorar. Mas o arrependimento faz uma outra coisa que muita gente se esqueceu já. Um pecador arrependido, ele não quer se reconciliar só com Deus, embora seja a questão mais importante. Uma alma arrependida quer se reconciliar também com as pessoas contra as quais ele pecou. Se alguém foi ofendido por minhas palavras, e eu realmente me arrependi diante de Deus, é meu dever me reconciliar com a pessoa. Se algo foi roubado, é meu dever devolver o roubado. Se alguma injustiça eu fiz, eu preciso compensar essa injustiça. Você entende? Foi isso que Zaqueu fez. Zaqueu era ladrão, Zaqueu era corrupto, Zaqueu era mau caráter. Mas depois que ele se converteu, o que ele fez? Ele mesmo chega para o Senhor e diz, Senhor, eu vou restituir o dinheiro que eu roubei. Eu vou restituir o mal que eu fiz. Isso é arrependimento, irmãos. Um arrependimento que traz consigo um desejo de reconciliação com Deus. Porque, em primeiro lugar, pecamos contra Deus, pecamos contra a palavra de Deus, pecamos à vista de Deus. Em segundo lugar, porque pecamos contra as pessoas. Mas alguém poderá dizer assim, mas e o ladrão arrependido? O ladrão roubou a vida toda, fez tudo que é errado, e no último instante de vida ele se arrependeu e foi salvo. E nesse caso? Nesse caso não houve tempo para que ele viesse restituir o que roubou, ou pelo menos se desculpar com as pessoas pelo dano que fez. Neste caso, o pecador confia inteiramente que o sangue lá da cruz do Calvário é suficiente para perdoar-lhe todos os débitos, toda a culpa e purificá-lo de toda a injustiça. Só que, ó irmãos, não quero que você duvide que se aquele ladrão arrependido ele tivesse oportunidade ainda em vida, ele iria procurar as pessoas para se reconciliar com quem prejudicou. Isso é o que se espera de uma alma arrependida. Isso é o que se espera de uma alma arrependida. E não são raros os exemplos de pessoas que, quando compreendem as questões pertinentes ao arrependimento, elas vão em busca das pessoas
que defraudaram, que enganaram, para oferecer a elas uma compensação. Mas um arrependido não fará isso para ser salvo. Ele fará isso exatamente porque ele já foi salvo. Porque o coração dele foi mudado. Você entende o que é arrependimento? O arrependimento é mudança de vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas há aqui uma outra verdade sobre o arrependimento que é preciso ser relembrado. O arrependimento ele é contínuo, ele é constante. Por isso Paulo diz, miserável homem que eu sou. O arrependimento verdadeiro não diz apenas algumas lágrimas que alguém chorou lá no passado ou em algum período da vida. O arrependimento verdadeiro diz respeito às lágrimas que o pecador ele chora durante toda a sua vida. Quem não chora continuamente por seus pecados nunca conheceu o choro do arrependimento que conduz à salvação. Este é um remédio que o Espírito Santo vem administrando no pecador pelo resto da vida dele. E é por isso que o Senhor Jesus no Sermão do Monte diz, felizes, bem-aventurados, não os que choraram, bem-aventurados os que choram. Quer dizer, felizes são os que choram agora continuamente, diariamente, o pecado da própria alma. E choram, sabendo que um dia haverão de receber o consolo e este sentimento de tristeza, então, lhe terá fim. Veja que o arrependimento é uma tristeza de alma, é uma tristeza sincera, é uma tristeza que traz consigo esse senso de compensação. E isso gera o quarto elemento, o quarto ingrediente do arrependimento. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Eu vou ler o texto, porque você conhece o texto. Você sabe o que está escrito aqui. Mas talvez você não tenha entendido ainda. Eu vou ler sobre aquele momento em que o filho pródigo resolve voltar para casa, arrependido. É dito assim, tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. O que é que produziu neste filho este sentimento de tristeza? O que levou ele a cair em si? Ele sentiu tristeza de alma. Ele se arrependeu do que fez. Então ele se levanta. Ele sai daquela situação, ele se levanta do lamaçal do pecado, ele não busca reconciliação com o Pai assentado na lama, ele se levanta da lama e se põe a ir em direção ao Pai. E quando ele chega diante do Pai, o que é que ele faz? Ele faz uma confissão autoacusadora. Ele acusa a si mesmo, assim como Pedro fez com aquelas pessoas no Pentecostes. Vós o crucificaste, vocês são culpados. O filho chega diante do pai e diz, pai, eu pequei. Pai, eu sou o culpado. Eu sou o culpado. Pai, pequei. Mas é preciso entender bem o que essa expressão significa. Porque a Bíblia fala a respeito de 4 pessoas que disseram também, eu pequei. Só que a Bíblia diz que essas 4 pessoas que disseram isso estão no inferno agora. O arrependimento não é só uma questão de verbalizar palavras, irmãos. Houveram 4 pessoas na Bíblia que disseram, pequei. Só que elas estão todas no inferno agora. Faraó disse, eu pequei. Acã disse, eu pequei. Saul disse, eu pequei. E Judas disse, eu pequei, traindo sangue inocente. Todos eles fizeram a confissão. Todos eles confessaram seus pecados. Mas por que não foram perdoados? Porque todos eles disseram isso com a boca, mas continuaram praticando os mesmos pecados depois que disseram isso.
continuou fazendo as mesmas coisas depois que disse, eu pequei. Você está me entendendo aqui, pecador? Não adianta você só dizer as palavras certas da boca para fora. Se estas palavras não vierem acompanhadas de uma radical mudança de vida. Arrependimento tem a ver com mudança de vida. O que não aconteceu com Faraó, com Acã, com Saul, com Judas. Nenhum deles mudou de vida depois que confessou os pecados. Porém, o filho pródigo mudou. O filho pródigo diz, eu pequei. E entrou, trocou de roupa, colocou anel na mão, sandálias nos pés e nunca mais se afastou de seu pai. Ele mudou de vida. Ele não diz assim, eu pequei, mas agora vou voltar lá para os porcos. Não. Só que é isso que as pessoas estão ensinando hoje. Que você pode confessar seus pecados e depois voltar lá para o chiqueiro dos porcos. Não há arrependimento, irmãos, não há perdão, não há salvação. Quando a pessoa ela apenas confessa da boca para fora. É preciso sentir tristeza, é preciso sentir angústia, é preciso sentir vergonha, é preciso entender o mal que nós causamos e estarmos de fato e definitivamente dispostos a romper com o pecado. Sem isso, ninguém pode ser perdoado. Por isso você vai notar, se você começar a estudar sobre isso, olhe as pessoas na Bíblia que se arrependeram e vejam que quem se arrependeu de verdade, depois do arrependimento, esta pessoa, ela muda. Isso que Paulo quer dizer com as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você entende que não é apenas verbalizar as palavras certas? Porém, é preciso aprender a confessar os pecados. Como é que se confessa pecado? Como é que você se achega diante de um Deus santo e começa a falar dos seus pecados? Como é que é essa conversa com Deus? Como é que isso acontece? As pessoas costumam fazer uma confissão de pecado de modo genérico. Tipo, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Perdoa todos os meus pecados. As pessoas acham realmente que é assim. As pessoas pensam que lá na hora da morte, quando estiverem lá na maca, quando tiverem para entubar ele vai poder dizer assim, Deus, perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus, amém. As pessoas realmente pensam que é assim. Mas não é. E há um outro erro ainda, das pessoas que atenuam, que tentam abrandar os pecados. Que dizem, que falam dos seus erros, dos seus deslizes. Não é assim. Não é esse o sentido do verdadeiro arrependimento. Uma pessoa arrependida, ela não tenta abrandar seus pecados. Ela tem convicção da gravidade de todos eles. E por isso uma pessoa que confessa seus pecados diante de Deus, vai confessá-los, dando a seus pecados o mesmo nome que Deus dá a eles. Roubo, adultério, fornicação, masturbação, homossexualismo, sensualidade, mentira, fraude, engano, maledicência, avareza, egoísmo, inimizade, perversão. Você entende? Não abrande seus pecados. Chame-os diante de Deus. Confesse-os em voz audível para que você possa ouvir, para que o diabo possa ouvir, que você está se autocondenando diante de Deus. Você está se autocondenando, dizendo, Senhor, eu fiz isso. Fui eu que fiz, Senhor. Eu roubei, Senhor. Eu menti, Senhor, eu cometi fraude, eu me enganei, eu fui maledicente, eu fui avarento, eu fui negligente, eu fui egoísta, eu odiei, eu me embriaguei. Diga o que você fez para Deus. Não tente abrandar seus pecados. Numa alma, num coração, onde verdadeiramente soprou o vento do Espírito Santo, irmãos.
Este coração faz uma inspeção em si mesmo. E confere, então, que ele não fez outra coisa na sua vida miserável, senão pecar. E por isso ele confessa um por um. Só que confessa com tristeza, com vergonha, com lágrimas, falando, chamando seus pecados pelos nomes. Mas é preciso ir além. Você sabe por que você tem que ir além? Simplesmente porque você não vai conseguir lembrar de todos os pecados que você praticou. De tantos que foram. Por isso o arrependimento também significa que você deve se arrepender de quem você é. Você deve ver o que Davi disse no Salmo 51. Ele disse, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe, eu nasci um pecador. E desde que eu consigo pensar, eu só lembro pecado em mim, pecado e pecado. É preciso se arrepender de quem é, irmãos. O pecado não atingiu apenas uma parte do seu ser. O pecado te deformou por inteiro, todo o teu ser. E não é apropriado apenas fazermos uma confissão dos pecados que lembramos. Precisamos nos arrepender também de quem somos. Por isso, Paulo diz, miserável homem que eu sou. Por isso, as pessoas sempre na Bíblia tratam a si mesmo como pecadores. Porque é isso que nós somos. Mas ainda um sexto passo, um sexto ponto, um sexto efeito que o verdadeiro arrependimento produz. Veja se existe em você. Uma pessoa verdadeiramente arrependida, ela sente nojo do pecado agora. Olha o que diz a Bíblia, escuta. E então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Ezequiel 36, 31. Deus está dizendo, vocês vão se lembrar então, quando o vento do Espírito, ele sopra no homem, o homem se lembra do que fez e sente nojo dos seus próprios pecados. Mas me entenda aqui. Nenhuma alma jamais se uniu a Cristo sem antes sentir nojo de si mesmo. Nenhuma. Você entende? Que o arrependimento não é uma coisa superficial, não. Nunca ninguém vai correr para o médico sem sentir a gravidade da própria doença. Você é um doente. Jesus disse que ele não veio chamar os sãos. Jesus veio chamar os doentes ao arrependimento. Você se considera um doente. Você entende a gravidade da tua própria doença. Você entende que o teu corpo inteiro está doente. E como foi a doença de Jó, do alto, da planta dos pés ao alto da cabeça, assim é a nossa também. Essa é a gravidade do pecado. Não tem no nosso corpo, na nossa carne, nada de bom, nada são. Senão chagas que precisam ser exprimidas. Feridas purulentas precisam ser exprimidas. E que quando um pecador, ele tem consciência disso, ele sente nojo do pecado. Nada pode constatar melhor que você é uma alma arrependida ou não quanto isso. Você agora é um inimigo do pecado. Você deixou de ter prazer no pecado. Uma alma arrependida, irmão, sente nojo do pecado e odeia o pecado, e assim diz a Bíblia. Não importa o que as pessoas dizem. Você vai ter que tomar uma decisão. Ou você vai acreditar no que os homens estão dizendo, ou você vai ter que acreditar no que a Bíblia está dizendo. Só que se você estiver errado, meu amigo, era melhor você nunca ter nascido. A Bíblia diz que uma pessoa só é arrependida quando ela sente nojo do pecado. Ela lembra dos bares que ia, sente nojo daquilo. Lembra das festas que ia, das conversas, das piadas. Sente nojo. Nojo da companhia dos ímpios. Nojo de tudo aquilo. Só assim, isso é uma alma arrependida.
Isso é um salvo. Isso é um santo. Isso é um cristão. Não é isso que você está vendo por aí, não. Mas toma cuidado. Porque o diabo, ele tem um estranho poder de tornar atrativo aos olhos dos homens aquilo que mata. Você já reparou? Que coisa terrível. Aqueles que não têm essa antipatia com relação ao pecado não sabem o que é arrependimento. Nunca se arrependeram. Se foram batizados, o batismo deles não tem qualquer efeito. O próprio sentimento de amar o pecado, a vontade de permanecer no pecado, é uma prova incontestável de que neste coração nunca houve arrependimento. Você entende? A vontade de continuar no pecado, o desejo de continuar no pecado, é uma prova incontestável de que esta pessoa nunca se arrependeu, nunca nasceu de novo. As coisas velhas nunca deixaram de ser velhas e as coisas novas nunca aconteceram. Porque assim como ela nasceu em pecado, ela continua em pecado agora. A diferença é que ela tomou um banho no meio do caminho. Por isso, irmãos, quero finalizar a minha pregação aqui, fazendo os irmãos abrirem suas Bíblias. João 8:11. Naquele solene momento em que Jesus perdoa a mulher adúltera, o verso 11 diz assim. Vamos ler o verso 10 para contextualizar. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai. E não peques mais. Vamos ler juntos. Vai e não peques mais. Se assentem, por favor. Você é uma pessoa arrependida mesmo? Você já percebeu que esse é, talvez, o versículo menos pregado hoje? Um versículo que todo mundo passa por cima. As palavras de Cristo aqui são totalmente desprezadas e lançadas no esquecimento, como se Jesus nunca tivesse dito isso. Você sabe por que as pessoas desprezam o que Jesus disse aqui? Porque as pessoas querem ir para o céu sem ter que parar de pecar. Mas foi assim que Jesus ensinou isso à mulher? Não. Aquela mulher estava em pecado até aquele dia. Naquele dia ela foi envergonhada pelo seu pecado, porque foi flagrada dele. Naquele dia ela sentiu tristeza pelo pecado e foi colocada diante do Senhor. E foi perdoada por ele. Só que o Senhor disse para ela agora: não, meu filho, não vai ficar tudo bem. Agora você precisa ir e não pecar mais. As pessoas criam formas, estão criando formas de convencer as pessoas, ou a própria pessoa criando uma forma de convencer a si mesma. E Jesus não quis dizer aqui o que ele disse. Você, com honestidade, pode interpretar o que Jesus disse aí? Jesus disse: vai, a partir de hoje, não peques mais. Ou seja, a partir de agora as coisas velhas têm que passar. Tem que vir agora coisas novas. Jesus está dizendo: pare de pecar. Jesus está dizendo: é indispensável parar de pecar. Jesus está dizendo: ninguém será salvo no pecado. Ninguém será salvo no pecado, irmãos. É uma terrível blasfêmia contra Deus, contra a cruz, contra o sangue da aliança. Você imaginar uma coisa dessa? Que o Senhor Jesus veio do céu, te limpou com o sangue dele para você voltar a fazer o que você estava fazendo antes. Que você vai diante do médico porque você se considera um doente terminal, para que ele cure você, para depois você voltar às antigas doenças. Isso é o que está sendo ensinado hoje. Mas por amor à sua própria alma, compreenda o que Jesus está dizendo. Pare de pecar. É indispensável parar de pecar. Vai, não peques mais.
Porque o pecado é a maior tragédia da humanidade. Mas o que me impressiona, é que os homens não querem separar dos seus pecados. Você entende que Jesus veio aqui exatamente para te separar dos seus pecados? Você se lembra da proclamação do anjo a Maria? Ele dizia: a Virgem dará à luz a um filho que salvará o seu povo dos seus pecados. Você entende que você não precisa ser salvo da sua doença? Você não precisa ser salvo da pobreza, você não precisa ser salvo de outra coisa. Não há nada além dos seus pecados que você precisa ser salvo. Só que é preciso abandonar os pecados. Irmãos, e vou ser mais enfático ainda. Você precisa se separar deles agora. Você precisa hoje levantar deste culto com uma firme decisão, dizer: eu não quero mais o mundo. Eu não quero mais o pecado. Eu estou disposto a renegar tudo isso. Isso é o arrependimento. Você entende? Foi isso que Pedro disse àquela multidão de 3.000 pessoas. Arrependei-vos. Separem-se dos seus pecados, tenham nojo e aversão deles, se voltem para Deus e os confessem verbalmente diante de Deus, como Deus os vê. Se arrependa. E que o resultado do arrependimento será sempre o abandono do pecado. Isso significa na prática, meu irmão, minha irmã, que pelo resto da vida você terá que viver num mundo onde as pessoas amam o pecado e se alegram com os pecados. Só que você vai ter que viver na contramão de tudo isso. Você está disposto? É isso ou nada. Você entende que não tem negociação? Jesus não negocia. Você acredita que as palavras que Jesus disse para aquela mulher valem para você? Jesus disse: vai, não peques mais. Você lembra que Jesus disse isso segunda vez? Em João 5. Jesus disse para o paralítico do tanque de Betesda: vai, não peques mais, para que não te aconteça alguma coisa. O resultado do arrependimento é esse. O homem abandonou seus pecados. A árvore má se torna boa. E ela começa então a dar frutos de arrependimento. Aquela pessoa que só mentia agora fala a verdade. Aquela pessoa que roubava agora é honesta. Aquele mal pagador agora paga as contas em dia. Aquela pessoa adúltera agora é fiel. Você entende? Não há meio termo, não há negociação. Essa é a mudança que prova que uma alma verdadeiramente se arrependeu. Você quer entender o que é ser uma nova criatura? Ser uma nova criatura é isso aqui. Se arrependa. As coisas velhas passaram, quer dizer, houve uma ruptura radical com a antiga vida. E houve uma nova vida a ser vivida depois. Mas como é essa nova vida? Para que ninguém se iluda, para que ninguém se engane com relação a isso. Em Atos capítulo 2, versos 42 em diante, está aqui como começaram a viver os convertidos depois de arrependidos e batizados. Eles viveram uma vida santa, perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é a vida que o batizado, o arrependido tem que viver. Não é se arrepender e voltar para o chiqueiro dos porcos. É se arrepender e permanecer na comunhão dos santos. Isso é tudo se faz novo. O que produz essa mudança? O arrependimento. Entenda, irmão, que aquele mesmo vento que soprou no Pentecostes, naquele dia, que soprou em 3.000 corações ali, que levou-os ao arrependimento e ao batismo e à fé. Louvado seja Deus. Continua soprando hoje. Graças a Deus. Porque senão nenhum de nós sairia deste culto convicto do que realmente é. O mesmo vento que soprou na mulher adúltera. O mesmo vento que soprou na mulher samaritana.
O mesmo vento que soprou em Zaqueu, o mesmo vento que soprou em Bartimeu e em Paulo, sopra hoje. Graças a Deus. Só que note, entenda, por favor, em todas as pessoas em que o vento sopra, estas pessoas são radicalmente transformadas em novas criaturas. Como é que você prova que você é uma? Seu coração, que sentia antes alegria no pecado, sente tristeza por ele agora? Se isso está acontecendo, o vento está soprando em você. Se no passado você era uma alma que amava o pecado e agora você odeia o pecado, o vento soprou em você. Se antes você não via mal em pecar e agora você vê o pecado como sua maior desgraça, é porque o vento soprou em você. Todos estes irmãos têm uma mudança radical na mente e no coração. Por isso que elas mudam. Ele entende o Evangelho, recebe a fé. O Espírito Santo vem e convence o coração e o transforma. Então a mente e a vontade são mudadas. Isso é o que a Bíblia chama de arrependimento. A palavra grega para arrependimento é metanoia, mudança de mente. A mente é mudada, radicalmente transformada. A pessoa ela perde o interesse nas coisas mundanas e profanas e ela se preocupa apenas com as coisas eternas e espirituais. Quando o vento do Espírito sopra, os rumos eternos são mudados, graças a Deus. Você é como um navio que está navegando no mar. Por isso que o vento precisou vir do céu, precisou ser Deus, a terceira pessoa da Trindade. Teve que descer aqui e soprar ali no Pentecostes, e soprar em todos esses exemplos bíblicos, e soprar em nós agora. Porque o propósito deste vento é mudar os rumos eternos da nossa alma. Antes nós navegávamos rindo para o inferno. Mas se o vento soprou em você, agora você navega chorando para o céu. É por isso que Jesus disse, bem-aventurados os que choram. Mas então, diante do arrependimento, diante daquilo que a Bíblia de fato expõe sobre arrependimento, qual conclusão você chega a si mesmo? Você é um doente? Se você é um doente, se da planta do pé ao alto da cabeça você só vê problemas, só vê pecado em você, então existe esperança. Jesus não veio chamar os justos, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Se houver algum aqui, feche os seus olhos, recline sua cabeça, coloque o seu coração diante do Senhor, e tal como o louvor que cantamos, se achegue ao Senhor como você está agora. O sangue de Cristo pode limpar você. Eterno Deus, viemos adorá-lo, Senhor, por tão importantes palavras, por tão rica doutrina, exposta, meu Deus, no Santo Livro. Senhor, nós louvamos o Teu nome por não estarmos nos ocupando com coisas inúteis, mas, Senhor, inclinando o nosso coração e ouvidos para as coisas mais importantes, meu Deus, que um ser humano pode, meu Deus, se inclinar. E nós oramos, Pai, para que este vento sopre em cada um de nós, para que seja produzido, Senhor, em cada coração, esta compulsão, meu Deus, este choro doído, Senhor, pelo pecado. Meu Deus, e que haja verdadeiro arrependimento e salvação, Senhor, em nós, enquanto ainda navegamos aqui por este mundo, Senhor. Ajuda-nos todos, abençoe aqueles que estão presentes conosco, abençoe aqueles que nos assistem pela internet, abençoe aqueles que no futuro ouvirão esta pregação, para que o vento sopre em cada um destes corações e almas verdadeiramente, Senhor, se arrependam, creiam, sejam salvas, batizadas e possam ser nova criatura. Que as coisas velhas possam passar e que tudo possa se fazer novo. Assim esperamos, Senhor, na Tua bondade e misericórdia. Nos abençoe a todos. Graças te damos por nosso culto, por esta adoração, em nome de Jesus. Amém.